Bom, ainda, né, sobre o assunto da carta do governo Trump enviada ao Rio de Janeiro, desejando condolências, né, pelas mortes no estado dos 4 policiais. A gente conversa agora ao vivo com Vitor Del Vecchio, advogado internacionalista, mestre pela USP. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor o que essa carta representa efetivamente nas relações, né, entre Brasil e Estados Unidos. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Vitória, pessoal que nos acompanha. Pois é, essa carta eu acho que ela está muito mais que um sinal de preocupação do que de altruísmo, dado que ela não ocorre no vácuo, mas sim dentro de um histórico de muito intervencionismo norte-americano na América do Sul, na América Latina como um todo, e também num histórico de escalada das tensões com o continente, né? A gente tem visto, como vocês noticiavam há pouco, que o Trump ele tem feito investidas, tanto retóricas quanto em termos de ações mesmo, contra o que ele diz que são terroristas, narcoterroristas desses países latino-americanos, né? Então ele tem feito esses ataques a embarcações no Caribe, ele tem ameaçado invadir a Venezuela, caracterizou o governo colombiano como o presidente colombiano como chefe de um narco-estado, né? E eu acho bastante preocupante porque essa declaração que ele faz em relação ao Rio de Janeiro pode ser uma pavimentação do caminho para uma possível intervenção norte-americana aqui. Às vezes eles estão testando a temperatura para ver como que uma ideia dessa tem aderência aqui dentro também. Até porque essa carta, né, presta solidariedade, mas também se coloca à disposição para colaborar com o Brasil. Então, na avaliação do senhor, não foi apenas um gesto político, um gesto simbólico ali. Pois é, eu acho que isso está longe de ser um gesto inocente de uma preocupação legítima com a segurança do Rio de Janeiro, e eu acho que passa muito mais por um gesto de atender ao interesse da política norte-americana externa e também de fazer um afago num aliado, num potencial aliado político no Rio de Janeiro, já que a gente vê que internamente também gerou muita polarização política essa operação, né? Então a gente viu que houve, de um lado, governadores que a gente pode caracterizar no espectro da direita, da extrema-direita aqui do cenário brasileiro, celebrando a operação, e de um outro lado, grupos, sobretudo aliados à defesa dos direitos humanos e também grupos mais à esquerda, que caracterizaram a operação como um fracasso, dado o grande número de mortes que ela teve, inclusive de policiais, né? Então, é claro, a gente pode entender que é saudável algum grau de cooperação entre diversos entes. Então, por exemplo, vir uma equipe treinar pessoas aqui dos Estados Unidos, ter troca de material de inteligência, isso pode ser positivo. Mas eu acho que no cenário político, como isso está se dando, eu vejo muito mais como um teste da temperatura para que ganhe força esse coro de que a gente precisa de apoio norte-americano aqui contra o que seria esse narcoterrorismo, ainda dentro dessa retórica apoiado pela esquerda, então acobertado pela esquerda. Sim, e tem um projeto, inclusive, tramitando na Câmara dos Deputados que quer equiparar, né, ações de facções criminosas a grupos terroristas. O governo é contra e justamente por temer intervenções, né, ações internacionais como o senhor acabou de mencionar, ocorre na Venezuela. Essa de fato é uma preocupação? Com certeza, né? Inclusive, a segurança urbana, a segurança pública dos países é um assunto interno para eles. Então, qualquer interferência de um Estado terceiro nisso, uma interferência direta, seria uma violação à nossa soberania. A gente sabe que o Trump não é uma pessoa que tem muito apreço à soberania dos outros países. Eu diria, inclusive, que o histórico dos Estados Unidos com a nossa região, ele também mostra isso, né? Os Estados Unidos, eles ocuparam militarmente, eles fabricaram revoluções, eles apoiaram golpes de Estado, eles bombardearam até países da América Latina. Então, eu vejo que isso está dentro de uma
esteira de acontecimentos que visa a retomada da influência dos Estados Unidos na América Latina, algo que nos governos anteriores foi deixado um pouco de lado, e eu vejo que agora existe uma maior preocupação em retomar, em fazer que nós sejamos novamente o quintal dos Estados Unidos. Sim. E para eventual apoio dos Estados Unidos em operações policiais, deve ocorrer, para isso acontecer, um acordo formal? Como que deveria ou pode ser, caso haja esse processo para isso acontecer? Olha, existem, assim, eu entendo que seria de bom tom que isso tivesse alinhado também com forças federais. Afinal, a gente entende hoje que o crime no Brasil não só é algo que ultrapassa os limites dos estados, mas ele ultrapassa inclusive os limites nacionais, né? A gente sabe que as facções criminosas que atuam no Brasil, elas têm conexão e até atuação em outros países da América Latina, em outros países fora da América Latina até, com outras redes criminosas desses locais. Então, claro, eu entendo que não só é um ato de maior efetividade, como você precisa ter uma comunicação com os governos federais. Agora, nada impede que haja também uma aliança do governo estadual do Rio de Janeiro, trazendo pessoas, por exemplo, para treinar, para apoiar nessas atividades da Polícia do Rio de Janeiro. Agora, eu acharia muito estranho, e até acho que vale uma pesquisa aprofundada para a gente entender quais são os limites dessa atuação, se, por exemplo, a gente tivesse combatentes norte-americanos atuando nas operações junto a policiais militares do Rio de Janeiro, né? Isso, por exemplo, me parece algo que, inclusive à luz do direito internacional, tem uma série de problemas, dado que, inclusive, mercenários são uma figura proibida dentro do direito internacional, né? Essas pessoas que são pagas para lutar em combates de outros países que não aqueles seus próprios, eles têm uma série de proibições à luz do direito internacional. Como essa carta, esse recado, pode influenciar a imagem do Brasil lá fora com relação à segurança pública, direitos humanos? Tem um papel de influenciar a imagem no Brasil, do Brasil? Eu entendo que sim. Eu entendo que o Trump, assim como outros vizinhos sul-americanos nossos, como Javier Milei, o presidente paraguaio e até o recém-eleito, que ainda não tomou posse, presidente da Bolívia, eles tentam trazer uma imagem de que o Brasil está tomado pelo narcotráfico. Inclusive, esse termo de narcoterroristas vem ganhando força e uma ideia muito forte, uma fixação muito forte do Trump de taxar como narcoterroristas os governantes de estados que não estão alinhados a eles, para que com isso ele possa eventualmente justificar alguma intervenção militar, alguma hostilidade, né? O que, claro, na minha visão, seria uma grande tolice fazer isso com o Brasil, né? E é curioso que ele tem essa linguagem ambígua. Num dia ele tira uma foto dando a mão para o Lula e falando que ele é uma pessoa muito vigorosa e dizendo que a conversa foi ótima, que foi uma honra se encontrar com ele. No outro dia ele ele autoriza que seu departamento de combate às drogas faça uma declaração dessa, né? Enfim, acho que o governo Trump ele também é caracterizado por essa comunicação bastante errática, oscilando, não mantendo uma uniformidade, até como uma forma de você esticar a corda e tensionar os limites dessas relações. Mas sim, eu acho que isso é um ponto de atenção e que o governo federal, que deve prezar pela nossa soberania, tem que ficar muito atento. Perfeito. Vitor Del Vecchio, advogado internacionalista, muito obrigada pelas informações, por todos os esclarecimentos ao vivo conosco aqui no Poder Expresso. Obrigada, doutor. Obrigado, Vitória, pessoal que nos acompanhou. Até uma próxima. Até. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.